António Bento, presidente da mesa da Assembleia Conselhia do CDS-PP de Penamacor, integra os órgãos locais do partido, cuja conselhia é presidida por Abel Martins. Já foi vereador do CDS-PP no Executivo Penamacorense e candidato do partido por 2 vezes. Desde 2005, que é membro da Assembleia Municipal de Penamacor, eleito na coligação Todos por Penamacor, que junta o CDS-PP e o PSD na mesma lista. É o que vai acontecer nas autárquicas deste ano? O CDS-PP concorre em coligação em Penamacor? Já agora eu queria só fazer uma correção, Sim. Desculpe esta minha intervenção, mas a coligação não era PSD e CDS, era PSD, CDS e MPT. E MPT. Porque, acrescentar o MPT, pronto, sim, tem razão. E eu só quero fazer esta observação porque o MPT, embora seja um partido com pouca representatividade no Conselho de Penamacor, envolve um grupo muito grande de gente que com o símbolo do MPT participou na coligação e tem participado na coligação. Portanto, isto é fundamental que se diga, porque há um grupo muito grande de militantes ou ex-militantes do Partido Socialista, simpatizantes do Partido Socialista, que apoiou a coligação ao longo destes 8 anos e é de justiça que se diga, e era de extrema importância que numa coligação que se fizesse, continuassem a fazer parte, porque além da sua capacidade, da capacidade dessas pessoas, eram pessoas que representavam muito eleitorado. Muito bem, tem razão, o MPT sempre fez parte desta coligação Todos por Penamacor, juntamente com o CDS-PP e com o PSD. E a minha primeira pergunta era se essa coligação vai de novo a eleições este ano. É assim, isto está um imbróglio muito grande e penso que neste momento já não será um imbróglio tão grande como isto, porque parece que o Tribunal, as candidaturas em coligação tinham que ser apresentadas, salvo até dia 10, nos tribunais, para formalizarem as coligações. Eu penso que neste momento não há coligação. A coligação não existe. Com muita pena minha, que fui um defensor da coligação PSD-CDS e eventualmente outras forças, ao longo destes quase 30 anos que ando na política, sempre de uma forma amadora, não profissional, que não vejo a política como profissão, mas antes como um serviço, e desde essa altura que eu ando na política sempre defendi a coligação em Penamacor, PSD, CDS e eventualmente outras forças, porque entendia que quer o PSD sozinho, quer o CDS sozinho, não teriam qualquer hipótese de ganhar as eleições ao Partido Socialista, que era a força maioritária no Conselho ao longo destes anos. As câmaras de Penamacor têm sido todas lideradas pelo Partido Socialista, à exceção de uma em que foi liderada por uma coligação, PSD-CDS, que era o Sr. Tenente-Coronel Ronaldo Antunes, que liderou a Câmara Municipal de Penamacor durante 3 anos, num mandato, em coligação PSD-CDS. Desde essa altura, quando o CDS e o PSD concorreram sozinhos, perderam sempre. Então, porquê é que este ano não há coligação? É assim, a coligação, segundo o meu ponto de vista, o meu e a grande maioria das pessoas de Penamacor que não se revêem no poder autárquico instalado em Penamacor, têm a mesma opinião que eu tenho. Coligação é fundamental, era fundamental e continua a ser para concorrer à Câmara Municipal de Penamacor. Isto, já agora, se me permite, eu vou fazer um bocadinho de história destes 8 anos de coligações. Há 8 anos, lembra-se que há 12 anos concorreu o Dr. Domingos Torrão numa lista de independentes, apoiada pelo PSD. Sim. Ganhou as eleições e 4 anos depois o Partido Socialista foi buscar o independente Dr. Domingos Torrão, correndo com os leais, com as pessoas que mantiveram leais, perdendo. Isto, muitas vezes, quem perde, não é nenhum crime perder. Muitas vezes é possível perder com dignidade e com honra, com lealdade, do que ganhar sem nada disso. E o Partido Socialista, na altura, entenderam, se calhar por estratégia eleitoral, porque era, se calhar, mais fácil ganhar a Câmara com o Dr. Domingos Torrão, como veio a acontecer, foram buscar o Dr. Domingos Torrão e o grupo que o acompanhava, e as pessoas do Partido Socialista da altura foram marginalizadas de um processo que, segundo o ver geral da população, não deviam ter sido. Mas isso é outra história, são jogos partidários, eu não meto nisso. Agora, nessa altura surgiu a hipótese de o PSD, ou antes, o CDS
e o MPT, ou as pessoas que vinham do Partido Socialista, formarem uma frente alargada numa coligação para concorrer contra o Partido Socialista, representado pelo Dr. Domingos Torrão. Nessa altura, não havia, o CDS não tinha candidato, não há, e isto muitas vezes como é que eu ia dizer, é uma pecha que o CDS tem, não tem gente que se interesse por lugares. E como não tínhamos gente que se interessasse por lugares, nós apoiávamos alguém que víssemos que tinha condições e capacidade para o lugar. Foi o que aconteceu. Da área do Partido Socialista surgiu o doutor Vítor Gabriel. O doutor Vítor Gabriel era vereador no mandato anterior pelo Partido Socialista, surge como hipótese de ser apoiável, e nós, eu não conhecia muito bem na altura, conhecia-o de vista, não tinha um conhecimento profundo do Dr. Vítor Gabriel, mas pelas qualidades que me foram transmitindo e por aquilo que me foram dizendo, eu achei que era um bom candidato. Da parte do CDS não havia qualquer problema em apoiar o Dr. Vítor Gabriel. O PSD na altura pouco existia, ou antes, o PSD que existia estava todo no apoio ao Dr. Domingos Torrão, que é público, toda a gente sabe, e havia algumas pessoas do PSD que se têm mantido fiéis à coligação que discordaram dessa atitude do PSD, na altura, e mantiveram-se fiéis ao princípio de coligação. E essas pessoas, desde a primeira hora, que apoiaram a coligação encabeçada ou comandada pelo Dr. Vítor Gabriel. O MPT surge, na altura, porque os elementos que estavam no Partido Socialista, na altura no poder, e que foram postos para trás, para isto, segundo em políticas, que chamam de traições, lealdades, isso não sei, isso são coisas que não se entendem muito bem. Isto, infelizmente, a política em Penamacor anda muito cheia de traições e deslealdades. E continua. Mas nessa altura, então surge o MPT com as pessoas que estavam ligadas ao Partido Socialista. Essas pessoas, que ainda fazem parte, grande parte delas, do movimento ou da coligação, há 8 anos participaram e há 4 anos participaram. Voltando agora à pergunta que me colocava, neste momento a coligação foi posta em causa por uma estratégia, segundo o meu ponto de vista, suicida do PSD. Porquê? Do PSD, não sei se o Dr. Vítor Gabriel é responsável por esta estratégia ou se foi obrigado a inserir-se nessa estratégia. Porque uma coligação, para se formar, tem que ser uma coligação de consenso entre partidos. Ora, o consenso foi-nos imposto pelo PSD. Não houve consenso nenhum. Porquê? O PSD, ou neste caso o Dr. Vítor Gabriel, que é o presidente da Conselhia do PSD, neste momento, o Dr. Vítor Gabriel decidiu que a lista da Câmara era escolhida por ele ou pelo PSD. E nós discordamos disso, porque entendíamos que as listas, antes, voltando atrás, nos outros 2 mandatos, o Dr. Vítor Gabriel era independente. Veio da área do Partido Socialista, do MPT, das listas concorrentes há 12 anos. Veio dessa área, era independente, há 8 anos. Há 4 anos, o Dr. Vítor Gabriel era independente. Agora, o Dr. Vítor Gabriel é militante do PSD. Ora, sendo militante do PSD, as coisas alteram-se. Sem haver jogos partidários ou interesses partidários, alteram-se. Porque o CDS, nas últimas 2 coligações, portanto, nas 2 coligações anteriores, o CDS, o segundo lugar era do CDS. Era indicado pelo CDS. Nestas eleições, o segundo lugar deixava de ser indicado pelo CDS. Era indicado pelo PSD. Ora, assim sendo, o primeiro seria do PSD, o segundo seria do PSD, o terceiro, que pertenceria ao PSD, que era primeiro do PSD, segundo do CDS, terceiro foi assim o entendimento em termos das coligações anteriores. Ora, o CDS não concordava com isso, não concordou. E os órgãos locais do CDS reuniram-se quando se punha a hipótese, porque a coligação era consensual. A coligação não, em nenhuma altura, da parte do CDS, pôs em perigo a coligação. Nunca. Nem nunca se questionou o cabeça de lista, que é o Dr. Vítor Gabriel. Nunca foi questionado. A única coisa que o CDS questionava era a representatividade do CDS na coligação.
E a representatividade do CDS na coligação foi internamente, dentro do CDS, definido pelas pessoas do CDS, não foi por mim, não foi pelo Dr. Abel, foram os órgãos próprios do CDS que decidiram quem é que representaria o CDS na coligação em segundo lugar. E essa pessoa foi o Dr. Abel Martins, escolhido por consenso. Ora, quando surge esta notícia, a notícia que tem aqui à frente, na Reconquista, PSD apresenta candidatos às 11 câmaras do Distrito. Eu olhei para a notícia, e assim como olharam as pessoas do CDS, e se calhar outras que não eram do CDS, e ficaram espantados. Então o PSD apresentou uma candidatura à Câmara, quando está uma coligação mais ou menos em andamento, que era consensual. Depois, nas páginas interiores, vem outra a dizer que a coligação que existia. Ora, o CDS não tinha conhecimento disto. Nunca teve. O CDS, através dos seus órgãos, propôs uma reunião com o PSD para clarificarmos esta situação. Como é que era? E a clarificação foi zero. Foi que a lista era formada pelo Dr. Vítor Gabriel e o Dr. Vítor Gabriel escolheria quem queria. A reunião foi com o Dr. Vítor Gabriel? Foi com as conselhias do PSD e do CDS. Alguns elementos dos órgãos autárquicos, dos órgãos conselheiros. Porque eu não faço parte da conselhia, como sabe, eu faço parte da mesa da Assembleia Conselhia do CDS e faço parte dos órgãos conselheiros e foi nessa qualidade que eu participei. E foi-nos dito assim, ora, isto, e depois houve mais alguns factos. O Dr. Vítor Gabriel recusou o Dr. Abel Martins em segundo lugar. O CDS decidiu, conseguiu que houvesse uma pessoa do CDS que aceitasse ir em segundo. O Dr. Vítor Gabriel recusou essa pessoa. Eu próprio tinha decidido que não iria nas listas, isso tinha dito há 4 anos, para mim próprio, que não iria nas listas da coligação, mas apoiaria a coligação que surgisse com o Dr. Vítor Gabriel, se estivesse disponível para encabeçar a lista, ou outro que fosse de consenso das partes. Ora, isso, portanto, eu tinha decidido que não participaria nas listas, mas apoiaria sempre uma coligação consensual. Como eu não iria, o Dr. Vítor Gabriel falou comigo e eu disse que não iria nas listas. Eu tinha razões para não ir. Essas razões guardam-se. Mas ele queria que fosse o senhor o segundo? Queria que eu encabeçasse a lista da Assembleia Municipal. Queria que eu encabeçasse a lista da Assembleia Municipal e eu disse que não encabeçaria a lista da Assembleia Municipal, que não iria nas listas. Mas que a responsabilidade, como estava acordado nas coligações anteriores, porque nesta não foi nada trabalhado, nesta coligação, como tinha sido acordado que o cabeça de lista, nas coligações anteriores, o cabeça de lista da Assembleia Municipal seria de indicação pelo CDS, seria da responsabilidade de sua indicação pelo CDS, de consenso, com certeza. Todas as pessoas que iriam nas listas seriam consensuais. Porque se houvesse alguém, esse não serve, ou aquele não quer, bem, então íamos escolher outro. Ora, o Dr. Vítor Gabriel recusa de consenso o Dr. Abel Martins, que tinha sido escolhido por ele há 8 anos. Não foi o CDS que escolheu, foi ele. E o CDS apoiou. Recusa a entrada do Dr. Abel Martins em segundo. Recusa a entrada do outro elemento que nós indicamos. Nós propusemos um cabeça de lista para a Assembleia Municipal que o Dr. Vítor Gabriel recusa. Quer dizer, toda a gente que o CDS indicava era recusada pelo PSD. A partir daí, deixou de haver contactos, mais ou menos, foi havendo contactos entre o Presidente da Conselhia, mas essas coisas começaram a arrefecer. E fomos esperando que da parte do PSD houvesse o bom senso de nos sentarmos à mesa, de fazermos a avaliação das situações e depois decidir. Isto não aconteceu. Não aconteceu e a coligação, nós, que éramos os grandes defensores da coligação e continuaremos a ser agora e para o futuro, vimos-nos numa situação que andavam a ser formadas listas da coligação, o CDS parado, nós não fizemos 2 ou 3 contactos no âmbito da coligação, mas não fizemos nenhum contacto no âmbito do CDS. O CDS parou. É claro que isto traz custos para o CDS, que neste momento o CDS está 3 semanas, 4 semanas de apresentação de listas e sem contacto nenhum. Entretanto, o PSD ia fazendo contactos em nome da coligação que não existia. Tanto que não existia porque julgo que não foi assinada nenhuma coligação e os prazos já acabaram. E, portanto, este ano não vai haver coligação. Quando fala em traições e deslealdades na política, no Conselho de Penamacor, que continuam atualmente, a que é que se estava a referir, então? É esta? Acha que isto foi uma traição e uma deslealdade do PSD? Eu considero que foi uma deslealdade do PSD. Não só ao CDS, convenhamos. Foi uma traição, uma deslealdade ao Conselho de Penamacor, que não se revê no Partido Socialista. No Partido Socialista atual.
no Partido Socialista, que neste momento gera a Câmara, e isso considero foi uma deslealdade e uma traição às pessoas que queriam uma solução consensual, uma solução válida, uma solução que apresentasse projetos e que não apresentasse só listas e objetivos de dar a volta, passar de um lado para o outro. Isso não tem, segundo o meu ponto de vista, não tem grande significado. O importante era listas que tivessem um projeto, tivessem soluções e que tivessem pessoas e, com certeza, que reunissem o consenso das partes, do PSD, do CDS e do MPT. E isso não aconteceu. Ou seja, desfeita a coligação, o CDS disse ainda há pouco, está sem contactos, a 3 meses de ter que entregar listas, vai... 3 meses não, 3 semanas. 3 semanas, peço desculpa, claro que a 3 meses já seriam as eleições. A 3 semanas ter que entregar listas, ainda vai a tempo de apresentar candidaturas ou não? É assim, o CDS não tem interesse nenhum em ter listas só para o CDS se apresentar às eleições. O CDS pode ter em termos de partido, mas eu refiro-me às pessoas do CDS de Penamacor. Não nos interessa estarmos a formar listas só para apresentarmos listas. O CDS tem todo o interesse e a razão de eu aqui estar também é isso, é ajudar a despertar nas pessoas o interesse para dar a volta ao Conselho de Penamacor. E neste momento julgo que não passa nem pela lista do PSD, nem pela lista do Partido Socialista. E isto não passa nem por CDS, nem por nada relacionado a partidos. Julgo que, se surgir, e esperemos que há pessoas válidas no Conselho de Penamacor, extremamente válidas, que se surgir um interesse de pessoas que o CDS entenda, que são as pessoas credíveis, as pessoas com capacidade para liderar um processo destes, o CDS terá com elas. E não vai cobrar nada, como nunca cobramos em nenhum lado, nem na coligação. Agora, é esse o espírito do CDS e das pessoas do CDS. Eu julgo que estou a representar o sentir das pessoas do CDS ao dizer isto. E se não aparecer? Se não aparecer, pelo menos o CDS não se demitiu de tentar arranjar uma alternativa. Não uma alternativa do CDS, como eu digo, mas uma alternativa das pessoas que têm interesse em dar uma lufada de ar fresco na política de Penamacor, na política autárquica de Penamacor. O CDS estará disponível para isso, eu estarei disponível para isso, para ajudar numa solução, participando ou não participando nessa solução, mas apoiando, estou disponível. O CDS está disponível, as pessoas do CDS estão disponíveis e haverá outras pessoas que estarão disponíveis. Agora é preciso que as pessoas tenham consciência de que a situação em Penamacor é extremamente grave. Os partidos, quer o PS, quer o PSD, criaram uma situação extremamente grave em Penamacor, porque neste momento há 2 candidaturas e julgo que em termos de projeto, não se vê projeto. Nem de uma nem de outra. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas neste momento não se vê projeto. E está a haver alguém com esse interesse e com essa capacidade em aparecer? Estou a ver, eu vejo pessoas, não vai-me desculpar não dar o nome delas, mas vejo pessoas que o CDS teria disponível lá a apoiar, sem cobrar nada, nós não cobramos. Agora, é preciso que haja consensos, que as pessoas se sentem, conversem, que não tenham trunfos na manga, que sejam abertas, que pensem no interesse do Conselho, que pensem na desgraça que está no Conselho e que tentem criar soluções. É esse o nosso interesse e nisso nós participaremos. Ou seja, acha que o CDS, PP ainda vai a tempo de participar num ato eleitoral desde que para apoiar alguém que tenha esse interesse, não o próprio CDS-PP a arranjar listas? Escuta, eu não excluo que o CDS não possa arranjar listas, não excluo. Mas eu penso que a solução não é essa. Não é o CDS ter listas para concorrer à Câmara, não é essa. Nunca foi o meu pensamento ao longo destes 30 anos, ou quase 30 anos, quando nisto. O CDS não tem interesse nenhum em ganhar a Câmara só para o CDS, para ter uma Câmara. O CDS tem uma Câmara em Penamacor. Não é isso o nosso objetivo. Nunca foi. O nosso objetivo é participar numa solução que consiga dar a volta no Conselho de Penamacor. E mesmo que o CDS não lidere essa solução. Não é o fundamental. O fundamental é apoiarmos pessoas capazes, pessoas com vontade
e que sejam capazes de liderar projetos, liderar pessoas, gerar consensos, juntar as pessoas, acabar com a situação das pessoas andarem de costas viradas no Conselho. Neste momento é extremamente grave, e você tem-se apercebido, as intervenções que a gente vai fazendo, nós e outros, são consideradas quase de bota abaixo. Não é o caso, mas é assim, porque as pessoas estão separadas a meio. De um lado estão os bons, do outro lado estão os maus. Nós, infelizmente, temos feito parte dos maus. Os bons, a quem lá está, e olha, os bons levaram o Conselho ao beco em que está. À desgraça em que nós estamos neste momento. Permita-me só insistir nesta tecla, mas a mim parece-me que, e corrigir-me se eu estou errada, quando deixa este apelo aqui público a alguém que esteja interessado então em dar essa volta ao Conselho, existe já algum contacto? Muito claramente, é a minha pergunta. É assim, eu já fiz alguns contactos, eu próprio, Dr. Abel Martins, e outras pessoas andarão a fazer contactos para nos sentarmos à mesa, discutirmos as soluções, falarmos nas hipóteses de se gerar uma alternativa, de haver portanto, um acordar desta situação. Agora, vamos ver se dará alguma coisa, porque, como você sabe também, Penamacor neste momento é um concelho que cada vez está mais desertificado, cada vez tem menos população e os grupos etários mais elevados, os mais idosos, são em maior número. E depois, como sabe, as pessoas mais idosas são fundamentais para participar, para colaborar, até para participar à frente, mas geralmente são as pessoas mais novas que têm mais dinâmica para estas coisas. E nós, infelizmente, não temos em Penamacor os grupos etários dinâmicos da sociedade portuguesa, da sociedade de Penamacor, não temos. Esses grupos dinâmicos da sociedade foram obrigados a sair de Penamacor, uns para Castelo Branco, para Lisboa, para as cidades portuguesas, onde há empregos, e outros para o estrangeiro. E isso penalizou fortemente o Conselho e está-nos a penalizar. E isto não penaliza só os que saíram, penaliza também os que lá estão. Isto era fundamental que isso fosse invertido. Claro que isto não estou a culpar o poder autárquico por isto tudo, teve a sua cota parte de responsabilidade, mas isto foi o país que foi estruturado desta maneira. Isto é extremamente grave para o interior. Mas olhando para as duas candidaturas que já são conhecidas, quer do Partido Socialista e quer do PSD, não é? O Dr. Vítor Gabriel, acha que nenhuma protagoniza a mudança que o Conselho precisa para o futuro? Eu julgo que não. Uma, voltando às lealdades e traições, repare, o candidato do Partido Socialista, eu não gosto muito de meter a foice a alheia. O Partido Socialista escolheram, está bem escolhido segundo o ponto de vista deles, mas posso fazer a minha avaliação. O candidato do Partido Socialista, se bem se recorda, no último mandato do José Luís Gonçalves, já agora, só de fazer uma parte em relação ao José Luís Gonçalves. O José Luís Gonçalves, para mim, foi dos melhores presidentes de Câmara de Penamacor, se não o melhor, pelo menos no primeiro mandato. No segundo mandato, e o José Luís, se calhar, deixou o poder ou entregou o poder a quem não devia. E por isso, às vezes, lealdades surgem assim. Agora, o primeiro mandato, o José Luís fez um excelente mandato e pena é que não tivessem continuado no rumo do primeiro mandato. Penamacor estaria diferente. Mas já agora voltando à sua pergunta que... Estava a falar de António Bates, o candidato do Partido Socialista. O candidato António Bates foi, quando começou na política, foi cabeça de lista à Junta de Freguesia de Bem-Crença nas listas do CDS. Ele foi, ou nas listas de coligação, na altura de coligação com o PSD, ou de listas cruzadas, na altura que foi o Dr. Tavares Provença, cabeça de lista à Câmara, pelos dois, que eu não participei nestas eleições, e o António Luís foi cabeça de lista do CDS e ganhou a Junta de Freguesia da Bem-Crença nesse mandato. No mandato a seguir, ele passou para o Partido Socialista. Depois, no mandato seguinte, ele fez parte das listas da coligação Todos por Penamacor. Há 4 anos, ele voltou para o Partido Socialista. Portanto, está a ver, há aqui uma certa deriva, eu não digo ideológica, mas também pode ser, mas se for, costuma ser, só não mudam os burros. Toda a gente muda, só não mudam os burros. Mas andar sempre a mudar,
tipo salta-pocinhas, quer dizer, isto são coisas que não são assim muito cordiais. Por isso eu vejo que, se calhar daqui a uns tempos a coisa não corre bem, muda para o outro lado. Depois, se for preciso, muda para o outro. São estas coisas que tem que haver coerência na vida, e a política também tem que ter coerência. As pessoas têm que ser coerentes com projetos, com ideias, com princípios. Não pode ser, ó Deus dará, que as coisas decidem e se resolvem. Portanto, falta coerência política ao candidato do PS, não é isso? Isto é o que eu penso. Isto é o que eu penso. E em relação ao Vítor Gabriel, se ele era o candidato ideal há 4 e há 8 anos, porquê é que não é agora? Escute, candidatos ideais não existem. Era um candidato consensual e era um candidato que o CDS apoiou sempre, sem qualquer reservas. E em termos de lealdade, quer do CDS, quer das pessoas do CDS, não podem acusar, não nos podem acusar. Neste momento, nós não dissemos que o Dr. Vítor Gabriel não era o candidato que reunia essas condições. O Dr. Vítor Gabriel nunca foi posto em causa como cabeça de lista da coligação. Nunca. Agora, o que foi posto em causa foi a estratégia por ele desenvolvida que marginalizou o CDS. Julgo que terá marginalizado, inclusive, o MPT e as pessoas do MPT. Julgo que eu estou a falar pelo CDS posso falar à vontade. Pelo MPT, depois terá que perguntar às pessoas do MPT, mas daquilo que eu tenho conversado com as pessoas também não sentiram que não tiveram o tratamento que deviam. E eu acho que isto não é correto. Portanto, a estratégia seguida pelo Dr. Vítor Gabriel e pelo PSD, não sei quem terá sido o responsável, se foi a estratégia do partido, se foi a estratégia do Dr. Vítor Gabriel, mas, a nosso ver, foi uma estratégia extremamente errada e suicida. Porque eu acho que, em política, para se ganhar eleições, tem que somar, não se pode dividir. Não se podem excluir pessoas sem ter outras para o lugar. E mesmo quando há outras para o lugar, nunca se podem excluir as pessoas da forma como foi feito em relação ao CDS. Portanto, quando fala em estratégia suicida, no seu entender, o PSD não tem qualquer hipótese de ganhar a Câmara de Penamacor? Escute, o eleitorado é que decidirá isso, mas eu julgo que terá extremas dificuldades em ganhar a Câmara, mesmo não aparecendo mais listas nenhumas. Porque, repare, as pessoas do CDS não se revêem na candidatura do Dr. Vítor Gabriel neste momento. Não por ele, mas pela estratégia seguida. E isto, em política, tem um preço e paga-se. A descredibilidade tem um preço e paga-se. Por isso, acho que neste momento há uma faixa de eleitorado em Penamacor que não se revê em nenhum dos candidatos, quer do PSD, quer do Partido Socialista. E julgo que essa faixa que existe em Penamacor, julgo eu, portanto, isto só nas urnas é que se vê, que é uma faixa muito grande, e neste momento, se surgindo uma alternativa credível, tem que ser uma alternativa credível, com gente credível, eu penso que tem grandes hipóteses de ganhar as eleições, quer ao PS, quer ao PSD. No início desta entrevista disse que, portanto, a coligação teria grandes hipóteses só em coligação é que haveria hipótese de derrotar o Partido Socialista. Exatamente. Estava a referir-se, obviamente, ao Partido Socialista protagonizado pelo Dr. Domingos Torrão, mas ele está de saída, como nós sabemos. Acha que a saída de Domingos Torrão fragiliza o Partido Socialista em Penamacor? É assim. E aumenta essa possibilidade de... É assim, sabe que estas eleições este ano são umas eleições completamente diferentes das eleições anteriores em termos autárquicas. Porque quase todas as listas de Penamacor das juntas de freguesia vão ser renovadas. Os cabeças de lista das juntas de freguesia não se podem candidatar, por lei. O Presidente da Câmara atual também se não pode candidatar, por lei. Ora, o que facilita a vida à oposição. E tinha facilitado. Estas eleições, numa coligação, como vinha a ser desenvolvida, de consenso, alargada e não estreitada. Alargar o mais possível e não estreitar o mais possível. Como aconteceu, estou convencido que havia as condições ideais para se ganhar a Câmara Municipal de Penamacor. Agora, isto tinha que ser feito com projeto, com credibilidade, em consenso, respeitando as divergências de todos e não ser o posso, quer e mando. Por isso, o posso, quer e mando já deu muito maus resultados neste país. Em Penamacor, esperemos que não aconteça uma situação idêntica que aconteceu no país já há longos anos. Até porque eu recordo a coligação que concorreu pela primeira vez em 2005, teve cerca de 25% dos votos,
depois em 2009 cerca de 40%, 39,07%. Exatamente. E, portanto, agora com a saída de Domingos Torrão teria todas as hipóteses de ganhar a Câmara de Penamacor. Todas. Olhando para este aumento, não é? E agora o que é que vai acontecer ao eleitorado que depositava confiança na coligação? Portanto, é um eleitorado órfão? É, neste momento, parte desse eleitorado, e uma grande parte, eu julgo que uma grande fatia do eleitorado, porque nessa fatia do eleitorado julgo que se engloba o CDS, as pessoas ligadas ao CDS e os eleitores do CDS, e as pessoas ligadas ao MPT e os eleitores do MPT. Eu penso que essa gente... E os socialistas descontentes. E os socialistas descontentes, e outro eleitorado, inclusive o PSD descontente, porque esta estratégia do PSD não está a ser consensual no PSD. Mesmo no PSD não está a ser consensual, porque tudo o que seja de impor a nossa vontade, por melhor que seja, é sempre mau. Porque eu costumo dizer isto muitas vezes. A pessoa, por menos capacidade tenha, muitas vezes tem uma ideia que os indivíduos mais capazes não a tiveram, não lhes surgiu. E, em 100 ideias, aproveitar uma ou duas daqueles indivíduos que não têm essa capacidade, essa luz que os ilumina, é muito importante. E os consensos levam a isso. Essas pessoas, muitas vezes, têm ideias que não lembraram a outros e que às vezes são melhores. O doutor já disse nesta entrevista que José Luís Gonçalves, no primeiro mandato, terá sido o melhor presidente de Câmara que Penamacor já teve e que o atual presidente conduziu Penamacor a um beco. É um beco sem saída, quase, neste momento. A Câmara está extremamente endividada, as pessoas estão de costas viradas umas para as outras, ele semeou a desavença entre as pessoas, entre os partidos, entre as pessoas ligadas aos políticos da oposição, quer dizer, está tudo de costas viradas. Isto não pode ser. Uma terra com tão pouca gente, ganham-se as eleições, há as desavenças eleitorais, mas acabam as eleições, acabou tudo. E o ganhador, o vencedor, é-lhe muito mais fácil. É muito mais fácil chegar ao pé dos perdedores ao pé dos vencedores. E eu julgo que o doutor Domingos Torrão falhou em muitas coisas, numa dessas, principalmente. Foi no afastar das pessoas que não eram apoiantes seus, perseguir até algumas, perseguir empresários, pessoas, e isso é grave. Isso é extremamente grave. Isso é o caciquismo do mais puro. Não és de meu, vais levar com a palmatória. Isso foi um erro grave. Isso julgo que tem que acabar no Conselho de Penamacor. As pessoas têm que, ganhando, respeitando os que perdem, perdendo, juntarem-se aos que ganham na defesa do Conselho de Penamacor. Claro, cada um com as suas ideias. E quando chegarem as eleições, cada um defende as suas. E apresenta projetos e apresenta alternativas. É assim que é a democracia, é assim que deve ser. Portanto, foi o semear da discórdia durante estes anos. Foi o semear da discórdia, por isso eu há bocado dizia que a política em Penamacor está sustentada em deslealdades e traições. E isso é extremamente grave, porque o Conselho não beneficia nada disso. O Conselho beneficiava se as pessoas lutassem pelos seus objetivos, lutassem pelos seus ideais, ganhando, respeitavam os que perderam e perdendo, integravam-se nos ganhando, claro, com as diferenças, com a oposição, como tem sido feita. A nossa oposição é a oposição dura na Assembleia Municipal, extremamente dura, mas não é o deita abaixo, nem os velhos de Restelo, como diz o Dr. Domingos Torrão. Se bem que ele agora calou-se um bocado com os velhos de Restelo, porque se calhar começou a ver que ele estava-se a aproximar mais dos velhos de Restelo do que nós. Mas o que quer dizer com isso? Quer dizer porque, não sei se lembra, mas era recorrente nas nossas intervenções, em que nós alertamos para problemas que estavam a acontecer em Penamacor, por situações graves que aconteceram, algumas corrigidas, outras manter-se-ão, e ele vinha sempre que lá estão os velhos de Restelo, sempre com a mesma conversa, lá estão os velhos de Restelo no bate abaixo. Era assim que se fazia, foi assim como tratava a oposição. E isto não é assim que se respeita a oposição e não é assim que se constrói o futuro de uma comunidade. E para onde é que passa o futuro do Conselho? O que é que Penamacor precisa para dar essa volta? Olha, primeiro... Para sair desse beco de que fala? Primeiro, precisava que nestas autárquicas houvesse uma clareza de posições, transparência de posições. Sem jogos partidários, sem jogos de nós é que somos os bons, nós é que somos os maus. Isso era primeiro.
Cada um com o seu projeto, com certeza, que os projetos não são todos iguais, cada um tem uma visão diferente das coisas, mas depois, ganhando, tem que haver uma forma de juntar as pessoas, com as diferenças. Eu, na altura, quando fui candidato, aqui há uns anos, eu tinha em mente, ganhando as eleições, como não ganhei, tinha em mente criar um conselho consultivo de pessoas que não participam nos partidos, nas eleições. Escuta, isso era fundamental. Sentar na mesma mesa, o Presidente da Câmara tem todo o interesse em ouvir as pessoas que de algumas coisas sabem mais que ele. Seja quem for o Presidente da Câmara que esteja, os empresários, as pessoas que queiram investir, e depois, analisando isso e ouvindo as pessoas, se calhar terá em melhor posição para decidir. Isso não tem sido feito. Isso não tem sido feito, infelizmente. E ao nível de gestão camarária, quais foram os erros ou os pecados desta maioria? Olha, são tantos que eu nem sei quase enumerá-los. Foi uma desgraça completa. Começando, por exemplo, pelas despesas, pelos dinheiros desbaratados. Eu costumo dizer que esta Câmara Municipal, e contas feitas rapidamente, nestes 12 anos de mandato, é capaz de ter deitado para a Sarzeta uns milhões largos de euros. Vou-lhe dizer, futebol. É uma bandeira desta Câmara Municipal, foi uma bandeira da Câmara Municipal. Segundo o meu ponto de vista, foi um erro. A política feita por esta Câmara a nível do futebol levou a que as equipas de futebol no Concelho de Penamacor praticamente desaparecessem. Ou mantenham uma atividade muito, muito, muito pequena. Porquê? Porque eu entendo que quer as associações de futebol, quer as associações culturais, quer todo tipo de associações, não podem ser organismos da Câmara. Têm que nascer, progredir, ligadas às pessoas. E se for assim, as associações, quer culturais, quer recreativas, quer a nível de futebol, se as associações forem apoiadas, mas não da Câmara Municipal, as associações mantêm-se quando faltarem os apoios. Se for a Câmara a suportá-las, quando acabam os apoios, acabam as instituições. É o que está a acontecer com o futebol. E se virmos, o futebol, ao longo destes anos, levou muito dinheiro. Ora, falando em euros, cerca de 200 mil euros ou mais por ano, as associações de futebol todas. Ora, é só fazer as contas, em 12 anos, multiplicar por 200 mil euros, dá uns milhões de euros. Isto no futebol. Podemos falar da saúde, da abertura do SAP, que foi uma guerra, do Domingos Torrão. Isto depois levam-se estas coisas para a guerra, quando não são coisas de guerra. Isto tem em causa, são questões em que estão em causa as pessoas. Eu, na altura, não participei nessa altura em nada das eleições, nessa altura, mas eu dei a sugestão ao Dr. Domingos Torrão, que ele pediu uma opinião. Eu tinha sido cabeça de lista na altura pelo CDS. Eu estava a dizer que não participei. Não perdi as eleições, nem fui eleito como vereador. E isto não deslumbra nada, isto é democracia, sim. Depois diz, vocês perderam, o eleitorado não quis saber. Não, as circunstâncias de condicionalismo são diferentes. Mas não deslumbra ninguém, ou antes, não é mal nenhum perder-se. Mal é não aceitar a derrota. Nessa altura, a proposta da saúde, o Dr. Domingos Torrão ligou-me um dia que queria saber a minha opinião em relação à abertura do SAP. E eu disse-lhe, você andou a prometer isso, agora tem a batata quente nas mãos, que isso é uma complicação. Porque o SAP aberto toda a noite não resolve o problema das populações e é um chuvedor de dinheiros. Há outras soluções, se calhar melhores para as populações e com menos custos. Eu não me quis ouvir, aconteceu agora. Agora fechou, porque não há dinheiro, fechou tudo. E o SAP neste momento está fechado não só até à meia-noite, mas até às 8 da noite. Antigamente, do Estado, o Ministério da Saúde tinha o Centro de Saúde aberto até à meia-noite. Agora só tem até às 8 da noite, sábados e domingos, nem sequer isso. E a situação mantém-se, ou piorou, em relação à saúde. E foram gastos muitos milhões de euros, uns milhões de euros. Porque isto representava cerca de 50 ou 250 mil euros por ano em gastos com a manutenção do SAP. Multiplicado por 10 anos, à volta disso, é só fazer contas. Arranjávamos aqui depressa 5, 6 milhões de euros, assim, em 2 penadas. Mas há mais coisas, festas e festaranças, foi-se estragando dinheiro, desbaratando dinheiro,
Ora, o dinheiro, quando não existe, tem que ser muito bem gerido. E quando existe, tem que gerir ainda melhor, porque ele pode faltar a qualquer momento. E é o que está a acontecer, infelizmente. E, portanto, para o futuro fica a dívida também, não é? E pronto, e o próximo exatamente, executivo exatamente. terá que... Alguém tem que pagar. Terá que gerir. Eu tinha uma última questão para lhe perguntar, é mais de índole pessoal. Já disse aqui que inicialmente não estava disponível para participar em listas, entretanto houve um volte-face, não é? Não sabe o que é que se vai acontecer no futuro. Qual é a sua disponibilidade agora? É assim, eu não estava disponível para participar em listas com o Dr. Vítor Gabriel a encabeçar a lista, pelos tais quiprocós que houve há 4 anos, e eu decidi que se não tivesse tido uma explicação, uma clarificação da situação, eu não participaria na lista. Mas apoiaria, ajudaria a formar listas, participaria em atos de campanha, não faria parte das listas. Em relação à pergunta que me faz, é bom que me faça, eu quero clarificar aqui uma situação que fique clarificada em definitivo. Eu não serei cabeça de lista em nenhuma lista, seja ela qual for, do consenso, sozinha, do CDS, alargada, seja como for, não serei cabeça de lista, não farei parte das listas à Câmara Municipal de Penamacor. Isso é ponto assente. Não serei eu a solução que eu preconizava. Ajudarei numa solução, se me for pedido, ou antes, nem precisam que me peçam, ajudarei numa solução dessas, desde que haja determinado tipo de pressupostos. Primeiro, haver um alargamento da base de sustentação, da base de apoio das pessoas. Porque é grande, as pessoas neste momento estão órfãos. Se aparecesse alguém com capacidade de liderança, julgo que ganharia as eleições. Estamos a 4 semanas da apresentação de listas. Julgo que não seria difícil, porque iria reunir essa franja de gente que está perdida, não sabe o que é que vai acontecer, não se revê naquela, não se revê naquela outra, e isso é complicado, porque as pessoas também avaliam, mesmo não percebendo muito política, as pessoas avaliam e não estão completamente demitidas da situação. Pronto, numa situação destas, um pressuposto destes, eu apoiaria e participaria. Agora, participaria onde essa pessoa com capacidade de liderança o entendesse, menos nas listas da Câmara Municipal. Se entendessem que eu teria algum interesse em participar nas listas da Assembleia, desde o primeiro ao último lugar, eu participaria nas listas da Assembleia. Não participarei em outras listas. Acho que na Assembleia já dava o meu contributo e, além de dar o meu contributo, podia dar o contributo de outras formas que me pedissem. Mas na lista da Câmara, isto é para ficar completamente claro, porque as pessoas, algumas pessoas de má fé, sabendo que eu tenho esta postura ao longo de muitos anos, pensam que eu estou nisto que é para ir para um lugarzinho da Câmara. Eu recuso qualquer lugar na Câmara, do primeiro ao último da lista da Câmara. Portanto, aí não passa por mim a solução. Agora, na Assembleia, do primeiro ao último lugar, tanto posso encabeçar uma lista da Assembleia como ir no último lugar da Assembleia. Isto depois depende dos consensos das pessoas. As pessoas é que veem quem será melhor para este lugar, quem será melhor para aquele e para o projeto ser desenvolvido em condições. Aí eu participarei. Se não houver essa solução, eu calçarei as minhas pantufazinhas, já tenho idade para descansar mesmo na política, e não sendo assim de muito velho, mas na política já tenho alguma idade, porque já não está há muitos anos. Não sendo político, caí cá por acaso e tenho andado, e olha, infelizmente os objetivos que a gente luta, pelos quais a gente luta, nunca foram atingidos. Mas ainda acha possível arranjar essa solução? Porque não é assim tão fácil arranjar candidatos em Penamacor. Eu lembro o PS, que é o partido que está no poder, que tem tanta implantação, e só há pouco tempo é que arranjou candidatos. Não é fácil, eu não lhe disse que era fácil. Eu vejo algumas pessoas, e não são assim tão poucas, vejo algumas pessoas, homens e mulheres, não estou a fazer distinção de sexo, vejo algumas pessoas que eram capazes de dar corpo a uma candidatura dessas. E então, com essas pessoas, se surgir uma candidatura, como eu lhe digo, não sendo do CDS, o CDS participando ou não participando, sendo uma candidatura autónoma de partidos, se houver uma solução dessas e que haja credibilidade nas pessoas que estão nessa candidatura, eu também farei parte. Se for do interesse das pessoas que lideram os processos.
também farei parte. Ficamos então a aguardar, ainda faltam algumas semanas para o quadro político de Penamacor mudar ou não. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigado eu pela oportunidade que me deu e esperemos que deste desafio que eu lanço às pessoas que têm todo o interesse em que haja mudança em Penamacor, que haja um acordar das sensibilidades, que haja um acordar para esta realidade e para que vejam que isto está muito pior do que as pessoas pensam. E isto, um bocadinho de cada um, acho que se conseguia. Muito obrigado. Muito obrigado nós. O Flagrante Direto está de regresso no próximo fim de semana com outros temas, outros protagonistas.